Entende? Então, as atividades que nós temos de propor no dia a dia do nosso paciente, pessoal, elas também têm que trazer qualidade de vida, tá certo? Mas eu acho que é uma atividade que parece que a gente vê quem é amigo e quem é rival, né? Foi praticamente agora, Mônica, a gente teve a certeza daquela novela da SBT chamada de Amigas e Rivais, né? Foi uma loucura, completamente, né, pessoal? Mas passamos aí, vamos lá, revisamos a aula passada, então, sobre segurança no ambiente domiciliar, né? Um ambiente domiciliar tem que ser um ambiente seguro, não só para você, mas para o seu paciente. Em contrapartida, a gente tem a aula de hoje, na página 78 do nosso livro. Vamos abrir, gente, página 78, fases do desenvolvimento infantil. E essa fase que nós vamos estudar agora, pessoal, fase do desenvolvimento infantil, é referente a Jean Piaget, certo? Nós vamos estudar um pouquinho como ele pensou nessa teoria, o que ele pensava, como a gente pode aplicar isso no nosso dia a dia, por que a gente tem que pensar isso, tá, gente? Então, a gente vai pensar um pouco agora sobre as fases do desenvolvimento infantil segundo Piaget, ok? Abriram na página 78? Isso, no livro de vocês, lá na página 78, pessoal, tem o quê? Tem uma linha do tempo, não é? Uma linha do tempo que vai dividir, vamos pensar aqui, ó, que vai dividir as fases em sensório-motora, pré-operatória, operatória concreta e operatória formal. Então, essas 4 fases, pessoal, elas compreendem as fases do nosso desenvolvimento. Por isso que quando, né, eu creio, por exemplo, que vocês, o curso de cuidador não é o último curso da vida de vocês. Muitos aqui vão fazer pedagogia, muitos aqui vão fazer enfermagem, algumas já fazem enfermagem, farmácia, tem colegas que fazem biomedicina. Nós temos muitos alunos, por exemplo, que fazem enfermagem. Então, a gente acaba, por exemplo, estudando essa temática em outros momentos da nossa vida. E é importante a gente pensar em que momentos da nossa vida isso pode ser aplicado. Então, aí na página 71 do livro de vocês, tem uma linha do tempo, dizendo, né, de 0 a 2 anos, de 4, de 0 a 2 anos, de 2 a 4, né, de 4 a 7, de 7 a 11, de 11 até a adolescência. Então, essa linha do tempo, pessoal, apesar dela ser uma linha do tempo que as coisas vão, de acontecimentos do desenvolvimento infantil, ela é também atemporal. A gente vai pensar agora, por que ela é atemporal? Professor, por que ela é atemporal? Porque não é, por exemplo, só de 0 a 2 anos que isso vai acontecer. Você vai perceber, principalmente quem tem filho sabe disso, né? Você vai perceber que esses comportamentos eles vão acontecendo no decorrer da vida do indivíduo. Ok? Vamos lá, gente. Então, vamos pensar aqui, lá na página 79. Vamos pegar a página 79, nós temos essa imagem aí do Jean Piaget. Vamos pensar aqui, professor, quem é Jean Piaget? Jean Piaget, pessoal, ele é um suíço, né? Importante que a gente saiba de onde ele veio, né? Que ele estudava os molluscos. Ele era uma espécie de fisiologista, estudava a estrutura dos molluscos. Um dia, ele na casa dele, né, pela década de 60, final dos anos 50, para os anos 60, ele começou a pensar, vamos lá. Ele começou a pensar em quê? Ele começou a pensar na possibilidade de entender a inteligência dos seres humanos. Foi aí então que ele saiu, migrou da área da fisiologia e foi para onde, pessoal? Para a área de psicologia, do desenvolvimento infantil. Foi aí então que ele criou a teoria das fases do desenvolvimento infantil. Né? Vamos pensar, né? O que ele foi pensado nisso é como, por exemplo, nós nos desenvolvemos. É entender como nós nos desenvolvemos e, não é, pessoal, ali recomendar ações que podem beneficiar o comportamento infantil. Porque nós, vamos pensar, olha para você agora. Cada uma, olha aqui, Silviane, Larissa, né? Ellen, que acabou de chegar. Olha para você agora. Que reflexos da sua infância você carrega? Não é? Não quero que você me responda. Mas faça essa pergunta. Que reflexos da sua infância? A forma, por exemplo, como você gosta das pessoas, do seu comportamento, né? A forma como eu amo as pessoas tem muito a ver com a minha infância, não é? A forma, por exemplo, como eu me comporto diante da adversidade, como eu me comporto, por exemplo, diante das situações do dia a dia. E isso tem um reflexo da minha infância. Aí muitas pessoas falam assim, professor, e se eu não gostar
comportamento que eu adquiri lá na infância. É para isso que nós somos, é por isso que nós somos inteligentes, né? Porque se você não gosta, você tem o quê? Um insight para quê, gente? Para mudar. Talvez, por exemplo, eu vim de um ambiente muito violento, um exemplo, né? Não entrei no conteúdo, tá, pessoal? Não entrei no conteúdo. Talvez eu vim de um ambiente muito violento. Ou vocês conhecem muitas crianças que vêm de muitos ambientes violentos, né? Perfeito. Você vem de um ambiente violento, mas você entendeu que esse tipo de comportamento não é um comportamento civilizado. O que você vai fazer, gente, a partir de agora? Você começa, por exemplo, a ter o que nós chamamos de insight. Aquela ideia, assim, eu preciso mudar. Eu preciso não ter mais esse tipo de comportamento. Talvez o meu pai, minha mãe, meus irmãos são pessoas muito violentas, mas eu não quero ser dessa forma. Isso, pessoal, isso é inteligência. Por isso que dizem, né, que a educação das pessoas, porque essa ideia que você tem de se transformar, ou melhor, vamos usar até uma palavra bonita, podem escrever aí, transcender. Escreva essa palavra aí, vamos lá. Quando eu uso essa palavra transcender, não é? Isso, transcender, gente. Vamos colocar essa palavra bem em cima aqui já para o nosso vocabulário. Transcender. Transcender. Quando eu olho para essa palavra aqui, pessoal, em que se refere ao que é transcender, eu vou perceber o que, minha gente, né? Que transcender está relacionado a evoluir também. Entende? Talvez você não é mais a mesma pessoa de quando você chegou aqui há 10 minutos atrás. Você já é uma nova criatura. Talvez, Sabrina, você não é mais aquela mesma pessoa de 14 horas que nós estamos comentando lá embaixo. Você já é uma nova criatura. Por quê? Porque você se transcendeu, né? Professor, mas por que eu estou transcendendo? Porque você está aprendendo coisas novas. Né? Talvez eu também seja uma nova criatura. Você seja uma nova criatura. Certo, pessoal? É uma coisa um pouco mais que religiosa, né? A gente fala com o professor, uma nova criatura, né? Mas é nova criatura no sentido, pessoal, de criar novos hábitos, novos comportamentos, ok? Vamos lá. A primeira fase, pessoal, que a gente estuda aqui, então, Jean Piaget, ele começa a formular aqui a sua teoria do desenvolvimento infantil. Hoje, para vocês terem ideia, toda a área de licenciatura, de educação, de desenvolvimento infantil e do adulto também tem de estudar o Jean Piaget. Professor, eu trabalho hoje com uma equipe de um monte de mulheres. Vai estudar um pouco sobre desenvolvimento infantil. Você precisa saber a história das pessoas que trabalham com você. Você precisa saber, por exemplo, o desenvolvimento dessas pessoas. Em que ambientes elas foram desenvolvidas. Viu, Lucila? Você precisa entender isso. Nós precisamos, pessoal, saber da história, não é? Às vezes, por exemplo, eu vou trabalhar com um paciente que a vida toda dele foi ter uma crença, né? uma mentalidade muito fechada. E ele precisa hoje se deparar, por exemplo, conversar com um idoso, uma idosa que nunca, por exemplo, tomou banho na frente de ninguém. E você está tomando tempo. E agora? Como é que a gente quebra essa crença? Ela precisa tomar banho. Não é? Você é a cuidadora, você é o cuidador dela. O que você vai fazer? Não, eu vou virar de costas e vou fazer. Ela vai tomar banho sozinha. Não é assim. A gente precisa, então, além disso aqui fazer sentido na vida dos nossos pacientes, pessoal, ela também tem que fazer sentido na nossa vida. Certo? Vamos pegar aqui. Primeiro ponto, gente. Então, ela é dividida aqui, né, os pontos das fases do desenvolvimento segundo Jean Piaget, em sensório motor, quer dizer, a 2 anos de idade, simbólico ou pré-operatório, né, vamos usar simbólico, que é de 2 a 7 anos, que tem 2 divisões, né? Eu divido sempre na minha cabeça como, né, pessoal? De 2 a 4, de 4 a 7, né? Mas é de 2 a 7, né? Conceitual ou pré-operatória, que é de 7 a 11 anos, pré-operatória formal, que é de 11 até, né, a vida adulta, certo? Professor, mas na vida adulta, os alunos me perguntam isso, na vida adulta, professor, ainda eu consigo desconstruir alguns comportamentos meus? Consegue, não é? Consegue. Na vida adulta você consegue, sim. É um pouco mais difícil, Juliane, mas você consegue, certo? Vamos lá, gente. De 0 a 2 anos. O que eu vou encontrar aqui? De 0 a 2 anos, gente.
nesta fase, vamos ler juntos aqui esse texto, gente? Aqui, olha para a lousa. 1, 2, 3 e já. Vamos lá. Nesta fase, as crianças choram através desse sentido. Isto é, ela precisa tocar, provar os objetos. Nesse estágio, as ações geralmente não são intencionais. A aprendizagem ocorre racionalmente por reflexo. muito bem, olha, as alunas todas muito bem alinhadas, né? Gostei. Até que no final do ano eu vou falar com a professora Léa para nós fazermos um oral. Está bem alinhada aqui em relação à leitura, né? Aí eu trago aqui uma banca e vai ficar ótimo. Pessoal, vamos pensar aqui. Vamos pensar numa criança agora de 0 a 2 anos. O que uma criança de 0 a 2 anos faz, pessoal? Rabisco. Ah, de 0 a 2 anos. Zero. Aí. Na boca. Tudo é na boca. Tudo. Tudo é na boca, né? Vamos pensar, voltando um pouco aqui, né? Alguns estudos, por exemplo, do Behavioral College, que é uma universidade inglesa, eles chegaram à conclusão que de 0 a 6 meses, o bebê ele não entende que ele e a mãe são pessoas diferentes. O bebê, mulheres, vai entender que ele e a mãe são a mesma coisa, o mesmo ser humano. Tanto que quando tira ele do seio, o que acontece? Aquele escândalo, né? Na verdade, gente, aquele escândalo que parece que vai até morrer. Não é isso, gente? Né? Quem tem filho aqui sabe disso, né? Professor, uma choradeira. E é completamente normal, pessoal. Por quê? A criança não criou ainda a sua identidade. Ela começa a criar a sua identidade a partir de 1 ano a 2 anos de vida. Certo? É por isso que é tão importante nós sabermos em que ambiente nós colocamos as crianças. Entende? Então, de 0 a 6 meses, a consciência da criança, ela está, o que, pessoal? Ainda em maturação. Para você ter ideia, vocês aqui na nossa região é muito comum a gente falar da moleira, né? Por que tem a moleirinha? A gente olha assim para a cabeça da criança, né? E fala assim, ela está desidratada, porque a moleirinha dela está baixa, né, pessoal? Dá água para essa menina, né? Dá água para esse menino que a moleira está baixa. Por quê, gente? O cérebro ainda não foi desenvolvido. A cabecinha, se você perceber, essa que chamam de moleira, não é? Ela é praticamente uma parte do córtex que ainda precisa o quê? Ser condensada. Ela já foi, né? Mas ela precisa o quê? Criar firmeza. E ela cria firmeza a partir dos 0 anos de vida. 0, 1 mês, 2 meses. Ali pelos 6 meses, 9 meses, 1 ano, a gente percebe já que a moleira da criança, que a gente chama de moleira, né? Essa parte de cima já está bem firme. Por quê, gente? Porque isso corresponde, não é? Isso corresponde o quê? Uma parte do nosso desenvolvimento, não é? Então, a nossa ser humano começa a partir dos 6, 9 meses. Tanto, por exemplo, que você vai perceber que você sorri para a criança, ela sorri também. Mas tudo nesse momento da vida, pessoal, é como? Pelo pegar. Tudo que pega, põe na boca. Você pega um pedaço de tijolo, põe na boca. Não é? Às vezes você está conversando com a criança que não olha para o que ela faz, ela pega a sua mão, põe na boca, quando não, ela pega, vai no teu nariz e põe na boca dela. Por quê? Porque o único contato que ela tem comum qual é a boca. Tanto, por exemplo, que as mães e pais, né, conseguem identificar os diversos tipos de quê, minha gente? Os diversos tipos de choro. O choro do dengo, o choro da fome, o choro da dor. Na verdade, às vezes, a criança faz só um choro, né? Mas fala, esse menino está comigo, né? Na verdade, muitas vezes eu estava no restaurante, aí eu peguei a criancinha, já chorava fora, né? Chorando. E a gente percebia que era um choro assim de pirra, não era um choro de dor, né? E choro de pirra, a mãe dela foi lá e falou, para, minha filha. Aí tem uma hora assim que ela coisou ela lá na hora. Falou firme, né? E falou firme com ela. Aí o choro já não foi mais de birra,
ali Engole o choro. já era de dor, já o choro dela. Por quê, pessoal? O único contato com o mundo qual era? A boca, é a boca. Tanto, por exemplo, que quando nós estudamos as fases lá de Freud, não é nada que nós vamos estudar, um pouco mais à frente, né? Freud vai falar o quê? Sobre a fase oral, que é o que corresponde à nossa vida, não é? A fase oral. Mas aqui nós vamos falar ainda dos sentidos, né? Entendendo um pouco como funciona aqui, pessoal, nesse estágio, olha só, as ações são geralmente não intencionais. Então as coisas elas vão acontecer. Lembrem, pessoal, eu preciso de alguma forma o que, gente? Colocar essa criança num ambiente completamente rico de estímulos, para que ela crie conexões também, certo? A aprendizagem ocorre de forma acidental e por reflexo. Vamos entender. O que é reflexo, gente? Vamos entender o que é reflexos. O que vocês entendem sobre reflexo? Lucila, quando você ouve a palavra reflexo, o que vem na sua cabeça? Algo que reflete, né? Algo que reflete? Pode ser uma ação. Eu acho que é assim, quando você chama a atenção da criança, ela olha pra você, acho que é o reflexo. É o reflexo, pode falar. Um estímulo involuntário. Um estímulo voluntário? Um instinto, assim. O quê? Dá um exemplo. Um instinto, por exemplo, vem uma bola assim a mim. Eu acho que me protejo. Sofiane, você falou alguma coisa naquela hora. Você esqueceu. Assim, quando a criança pequena, né, quando ela vê, eu acho que ela vê umas coisas assim, que ela não tem aquela concepção, né? Mas quando ela cresce, ela lembra de muitas coisas assim, quando criança, né, ela não sabe muito interpretar, né? Então, tem algumas coisas que ela guarda. Muito bem, a Sofiane trouxe um dado pra gente muito interessante. Já falo do reflexo, tá, gente? Pega e coloca aqui, ó. O que acontece? A Sofiane trouxe um negócio muito legal pra gente. O professor, ela adquire isso, e é verdade, pessoal. Não é? Até o que a gente fala, que nós falamos perto das crianças, tem que ser ponderado. Não é? Ah, não, mas ele não entende. Não entende. Adquire. Não é? Aquilo ali, pessoal, tudo. Pensem vocês que nós somos até vamos filosofar agora, né? Nós somos uma folha em branco. Né? Uma folha em branco. Ó, eu sou uma folha em branco. Quando eu olho lá para essa folha em branco, se eu pegar com a minha mão com gordura, não fica aqui? Se alguém passar um batom vermelho, não vai ficar aqui? Ou uma água cair, não vai ficar aqui? Some? Sim ou não? A mesma coisa, o que vai acontecer com o tempo, né, é apagar, não é? Que a gente espera, por exemplo, as situações traumáticas da nossa vida, muitas delas, Thalia, elas sumiram, que bom que nós esquecemos, por quê? Porque foram situações traumáticas, né? Mas vamos pensar aqui, gente, uma criança, o que a Sofiane trouxe pra gente é verídico, né? As crianças, elas podem não ter a entender com uma assimilação concreta, como a nossa, que é completa. Uma percepção um pouco mais rápida, mas aquilo ali é um estímulo para ela. Quando eu falo assim de aprendizagem por reflexo, Mônica, vamos entender, né? Hoje você tem um bebê de 9 meses de idade, ele já está engatinhando. Aí de uma hora para outra ele vê assim uma barata no chão. Aí o que ele faz? Ele pega a barata e vai colocar na boca. Qual seria a sua ação, Mônica? Desesperado, eu falo o quê? Muito bem, vamos lá. Ó, vamos desenhar aqui um pouquinho, pessoal. O que seria isso, né? Você tem lá, não é? A criança, certo? Ó, vamos entender um pouco do reflexo. A criança. Você tem um objeto, não é? Um objeto. A criança e o objeto, você vai encontrar o que lá, pessoal? O estímulo, certo? A criança tem 9 meses de idade. A mãe vê ela com um objeto que é a barata indo para a boca. Qual seria o estímulo da mãe? Gritar. Quando ela grita, o que a criança sente, pessoal? Se assusta. Hoje, essa criança tinha 9 meses de idade.
quando isso aconteceu. Hoje ela tem 25 anos de vida e ela tem medo de barata. Esse medo, ela nasceu com esse medo ou ela aprendeu, pessoal? Aprendeu. Através do quê? Do grito. O reflexo. Do grito, né? É o reflexo. Vocês entenderam? Por isso que é tão importante nós criarmos bons reflexos. Olha só o exemplo maior. Isso, né? Isso mesmo, muito bem. Ó, vamos pensar aqui, por exemplo, o que a gente vai encontrar, por exemplo, né, nas situações do cotidiano. É aquela do xixi, que vai... Já dá vontade de quê? Fazer xixi. Não é verdade? Quando a gente está assistindo, por exemplo, um filme de suspense, que não é nem a cena, é aquela música que vai te dando uma agonia, não é? Estímulo. Entende, pessoal? Isso é reflexo. Esse reflexo, ele compreende o processo da aprendizagem. É aprender. Não é só aprender, é aprender. Chega uma fase na nossa vida, Sofia, que a gente começa o quê? A aprender. Então, por exemplo, a aprendizagem por reflexo é isso. Aprender de uma forma tão significativa, vamos pensar assim, que a criança não esquece mais. Aí o que vai acontecer? Ô Sabrina, ela cresce, por exemplo, com medo de barata. Né? Um dia eu estava lá com o Kaique, né? Eu já falei para vocês que eu trabalhei em Kaique, já com atendimento com crianças, né? Aí chegou lá uma pessoa, tá? Chegou uma mãe e disse assim: eu não sei mais o que fazer, toda vez que a minha filha, ela vê barulho de fogo de artifício, ela começa a chorar, eu não sei mais o que fazer. Muito bem, nós vamos ouvir a história dela. Ouvindo a história dela, o que aconteceu? Eles moravam naquelas comunidades, né? Tem começo de bairro, muito comum aqui, né? Começo de bairro, e agora não, que agora o pessoal já, o tijolo, o cimento é muito mais rápido de comprar. Estou falando isso o quê? 5 anos atrás. E aí, ela disse que eles estavam em casa, um dia começou a dar um temporal. E a casa era de palafita com lona em cima. O que aconteceu? Começou a trovejar e o vento levou o telhado, né? O que, pessoal? A lona. A mãe com a bebezinha no colo começou a gritar e chorar, desesperada, é claro, né, pessoal? É um desespero, né? Um desespero, não é? A criança tinha o quê? Uns 1 ano e meio. A criança com 3, 4 anos tinha muito medo de fogos de artifício. Porque não era a chuva, Sabrina, era o quê? O som que ela relacionava com o quê? Com o comportamento, com reflexo, entende? Com reflexo. E aí nós fizemos 12 sessões com ela e a criança perdeu o medo, não é? Perdeu o medo dos fogos de artifício. Porque pensa você, ela é um adulto que tem medo de fogos de artifício, não é? Mas isso é um processo, tá, pessoal? Tem pessoas que desensibilizam, né, um pouco devagar, outros um pouco mais rápido, isso é um processo. Mas só tem que pensar um pouquinho que isso é um processo. Certinho? Então, só para a gente entender aqui, pessoal, que a aprendizagem por reflexo, ela é uma aprendizagem acidental. Então, talvez tenha um comportamento seu, Sofiane, cara, que foi acidentalmente, você aprendeu, né? Você aprendeu. Não precisou de um grande estímulo, não precisou de um estímulo maior para isso, né? Ó, coordenação motora, principalmente a coordenação motora ampla, não é? Qual é a coordenação motora ampla, pessoal? É do tocar, é do mexer, não é? É do engatinhar, é de puxar as coisas dos lugares. E a coordenação motora fina, gente, qual é? É o rabiscar. Lembra que a Sabrina falou, professor, e o rabiscar? O que é? O rabiscar aqui, pessoal, seria o quê? A coordenação motora fina, certo? Coordenação motora fina, vamos pensar, não é elementos um pouco mais finos, um pouco menores. Coordenação motora ampla, o andar, o caminhar, não é? Começa a utilizar os sentidos, não é? A voz, a nossa audição, não é? A percepção vai começar a amadurecer. O aprendizado é um reflexo. Então, execução de ações como sugar, pegar e puxar são significativos dessa parte da vida, né? De 0 a 2 anos. Professor, mas acabou aí? Não acabou aí. Nós vamos para onde? Para a segunda fase. Na segunda fase, pessoal, o que você vai encontrar aqui na segunda fase?
ela corresponde o quê? O período da educação pré-escolar, certo? Esta fase apresenta alguns estágios diferenciados, como o estágio egocêntrico, que é de 2 a 4 anos, né? E o estágio intuitivo, que é de 5 a 7 anos. Todos nós aqui entramos no estágio egocêntrico, sim ou não? Sim, não é? Sim. Sabrina, vem aqui, minha querida, rapidinho, por favor. Quando eu trago, olha só, a Sabrina, pode vir aqui, ó, ao meio, vocês além de ver essa coluna, vocês estão vendo o que, gente? A Sabrina. Vamos imaginar, professor, não sei o que significa a palavra egocêntrico. Olha, quem está no centro? A Sabrina. Esse é o maior exemplo de uma criança. Suponhamos que a Sabrina está ali saindo dos 2 para os 3 anos. Ela está no estágio egocêntrico. Ela está no centro. Ela se coloca, a própria desenvolvimento é nosso isso, né? Da nossa personalidade. Está no centro. É olhar a nossa vida. Eu começo a me desprender da figura do meu pai, da figura da minha mãe, da figura do meu cuidador, da figura do meu responsável. E agora eu me enxergo como um ser humano. Por exemplo, quem está no centro da nossa conversa aqui agora? A Sabrina. O maior exemplo que eu posso dar do estágio é você. Obrigada, Sabrina. Viu? Então, quando a gente fala de egocentrismo, pessoal, que é nesse sentido, é diferente, por exemplo, do egoísmo, não é? O egoísmo ele é uma denotação um pouco não positiva, tá? Olha só, pensando aqui, o que nós vamos encontrar, pessoal? No estágio egocêntrico, de 2 a 4 anos, a criança começa a se desprender, por exemplo, da figura do pai e da figura da mãe, não é? Já começa, por exemplo, a ganhar a sua identidade. E é nesse estágio da vida, pessoal, que essa mesma criança, sabe o que acontece com ela? Adivinha? Todos nós passamos por aquele estágio de ciúme. Lembra lá? Ou tem o ciúme da mãe, tem o ciúme do pai. Passou por essa fase, né? Chegou perto do pai, tira a mão, não é? Se o pai e a mãe estão conversando, atrapalha a conversa. Por quê? Por quê, gente? Isso é um estágio egocêntrico, não é? E todos nós temos isso, porque o ciúme é inerente à nossa personalidade, viu? O ciúme é inerente. Isso com ela. Também. Agora ela fica sozinha, ela não chora mais por eu sair, ela não chora mais. Tá mais dependente assim. Isso. Por quê? Porque gente, vamos pensar aqui, ó. O aprendizado por reflexo, ele não acabou lá nos 2 anos, não. Certo? Só para dar um exemplo. Professor, então quer dizer de 0 a 2 anos, eu não aprendo mais por reflexo? Não. Você continua aprendendo por reflexo. Certo? Tanto, por exemplo, um dia desses, uma amiga me ligou dizendo assim: vem aqui em casa que a minha mãe está passando mal. O que aconteceu? A mãe dela vinha do trabalho, tinha saído do ônibus e vinha 2 homens em cima de uma moto e assaltaram ela. Não é? Não, assaltaram, perdão, pessoal, não assaltaram ela. Assaltaram perto dela, ela só ouviu o som da moto. Ela não podia ouvir o som de moto ou de carro, porque a mulher entrava em pânico. Aí essa aprendizagem foi pelo quê, gente? Foi por reflexo. Foi por reflexo. Não é? Viram? E elas têm o quê? 38 anos, não é? Elas já não têm isso. Entende? Então foi aí, tanto, por exemplo, que eu recomendei que primeiro levassem ela para medicar. Ela precisava de um estabilizador, porque ela estava muito, ela estava realmente entrando em pânico. Pode falar, Marisa. No meu caso, que o pessoal fala do papai, em moto mesmo. E aí eu não tive reação e eu passei um bom tempo, tipo, quando as motos paravam perto de mim, dava um frio assim no estômago, não tem, eu passei um tempo assim. Isso, porque a aprendizagem por reflexo, pessoal, ela tem uma relação com o nosso sistema nervoso central e periférico e o nosso sistema endócrino. Eles são interligados, por isso que o fio na barriga, ele vai acontecer, viu? Ó, voltando para cá, então no estágio egocêntrico, não quer dizer, por exemplo, que a criança vai estar de 2 a 4 anos, não. Ela pode, por exemplo, ela pode ainda experimentar esse estágio egocêntrico com 7, com 8, com 12 anos de idade. Porque lá na adolescência nós temos também um ponto em relação à identidade, certo? Então aqui, pessoal, o que eu tenho no estágio egocêntrico? Eu tenho, não é, uma função relacionada ao eu. Eu começo a me enxergar, eu me desprendo das minhas figuras e agora tenho que a minha própria personalidade. Diferente, por exemplo, lá da adolescência, não é?
Na adolescência sempre tem muita coisa diferente. Não é? Quantos aqui tem filhos adolescentes em casa? Não é não, porque isso é uma maravilha, não é? Por quê, pessoal? Não é? Na adolescência existe ainda o quê? A busca pela identidade, certo? Algumas pesquisas já chegaram à conclusão, pessoal, que até 7 anos de idade as nossas maiores, né, relações, elas são feitas onde? Até esse momento da vida, até os 7 anos de idade. Então, por exemplo, a ausência de recursos, não é? A ausência de estímulos, ela pode prejudicar o desenvolvimento da criança, certo? Vamos lá, no estágio intuitivo, professor, o que é que eu vou encontrar? No estágio intuitivo, eu vou encontrar o quê? O questionamento. Viu, Nieves? Eu vou ter aquela criança que pergunta: mãe, pra onde a senhora estava, hein, mãe? Hein? E são muito curiosas, né? Mãe, por que a senhora passou muito tempo lá dentro do quarto com o papai, mãe? Não é? A minha pergunta é: mas a senhora vai beber? Isso, por quê? Porque, gente, é o estágio intuitivo. Lembra que a Silviane falou no começo, tá? No começo? A pergunta, o questionamento, lá com 2 anos não tinha a pergunta, agora tem. A curiosidade. Por isso que é muito bem, Sabrina, a curiosidade. Entende? Por isso que eu digo as questões relacionadas ao ambiente onde a criança está. Com quem ela está. Você é o cuidador dela. Eu sempre falo isso para aqui, por exemplo, no SEBRAE, nós recebemos na nossa agência muitas pessoas, né, que vêm atrás. Nós recebemos aqui pessoas que vêm, não é? Olha, eu quero contratar uma cuidadora. Me diz aí quem eu posso contratar. E eu sempre, Sabrina, eu sempre recorri ela, eles sempre dão feedback pra gente. Fala assim: nossa, eu achei legal, eu gostei do serviço aqui das alunas de vocês, porque é um serviço especializado, entende? Não é que eu dei sorte, teve até inclusive uma cliente nossa, Larissa, até um depoimento lá que ela deu pra gente. Ela falou assim: eu não dei sorte, não. Eu recebi, foram 2 cuidadoras que ela contratou, né? Uma para a semana e outra para o final de semana. Ela disse assim: eu recebi a melhor especialidade. Era um serviço especializado, ela fez um comparativo. Olha só como é importante a questão do nosso comportamento, a gente entender sobre o comportamento, pessoal. Né? Ela falou assim: todas as cuidadoras que chegavam aqui para cuidar da minha filha tiravam foto. Né? Quando eu pedi 2 candidatas de vocês, as 2 que eu fiquei, nenhuma delas em nenhum momento mexeu no celular. E quando iam atender o celular, elas pediam licença. Professor, mas eu mexi no celular, professor. É uma coisa tão simples, né? Aqui é um WhatsApp, né? Mas olha, eu recebi esse feedback, sabe de quem, pessoal? De uma pessoa que queria contratar, sabe quem? Que contratou os serviços aí. Contratou, né? Uma nossas alunas. Ela disse assim: era uma maestria com a minha filha. Né? Ela chegou, olha só, e foi várias observações. O pessoal ficou fugindo do tema, tá? É só mesmo um depoimento que tenha contribuído isso aqui. Chegou, entendeu, criou, olha o que ela falou, criou uma sintonia com a minha filha dela tem aqui 2 anos, criou uma sintonia com a minha filha, já foi pro banho, já foi fazendo a comidinha e fez a comida dela, e já arrumou o quarto e colocou ela para dormir, fez a minha filha dormir à tarde, coisa que ela não fazia. E ela falou pra gente assim: eu queria muito poder ter mais dinheiro para contratar mais, né? Porque as alunas aqui, elas não vão qualquer valor, né, gente? Está se especializando para isso, não é? Mas para você ter ideia, olha o feedback que a gente recebe, vale a pena. Olha o que eu vi. Ela falou assim: 2 coisas que marcaram, né? Tudo que ela falou. Ela disse assim: olha, não é uma questão que eu dei sorte, é especializado, e a segunda, vale a pena, eu queria ter dinheiro para pagar mais. Você entende? É o nosso diferencial enquanto profissional, certo? Aí você fala assim: professor, entender isso aqui é importante? Às vezes, por exemplo, a criança que você cuida vai perguntar: por que a minha filha está falando sozinha?
Aí você pode falar, isso é um estágio lá, intuitivo da Agora criança. entendo. Não é? Agora o que tu tá falando? Não, explica para ela. Os pais às vezes não têm esse conhecimento. Ou os pais não têm esse conhecimento. Os pais sabem o que é Jean Piaget? Lá tem tempo para isso. Explica, olha, mãe, ela está falando, não é que a gente já falamos sozinha, elas são na fase simbólica, imaginando, criando. Isso é imaginação, isso é importante para ela. Porque uma mãe, pessoal, vamos lá, uma mãe que de primeira viagem, vamos dizer assim, né? Que vê o seu filho lá falando sozinho, vai achar que ele está o quê, gente? Uma esquizofrenia, né? Mas você explicando, não, isso é a fase simbólica, intuitiva, está imaginando, ó, se envolve, amadurecendo a imaginação, a criatividade. Aconteceu uma vez uma comigo, mas eu não sei se é, eu fiquei muito. Ai, meu Deus! A gente recebe essa demanda pessoal, pessoal. A gente recebe essa demanda pessoal. E você precisa tranquilizar quem? A mãe ou o pai que está perplexo. E também não é acolher a criança, porque isso é dela. Entende, pessoal? Isso é da A criança. minha filha pequenininha, ela tem 6 anos, desde pequenininha ela fala na parede sozinha, aí ela fica brigando assim, aí ela vê na televisão, né? Aquela mulher brigando assim, mexendo no pescoço, aí ela fazia isso também na parede. É assim, tipo. Mas agora, a partir de agora, não me Ela continua assim. Isso, então, em nome de Jesus, o Viane. Então você já sabe que isso é o quê? Fase simbólica. Isso é normal, professor. Tipo, eu, quando era criança, eu costumava ver uma mulher de branco, professor. Entendeu? Você costumava ver Sim. ou você imaginava? Não, eu via a mulher de branco, entendeu? Só que agora que você está me falando isso é normal, gente. É normal, porque isso é uma questão de criatividade. Não tem ideia, gente. Existem pessoas que são tão criativas, não é? Que elas não querem ser. Você treina, né? Mas não vamos invalidar também a questão espiritual. Até falei em nome de Jesus, né? Naquela hora. Mas o que acontece, gente? Nós não podemos invalidar também a questão espiritual, não é? Porque as crianças são muito sensíveis. Vamos pensar também que as crianças são sensíveis. Mas, pessoal, entenda uma coisa, vamos lá. Eu estou num ambiente, olha só, vamos lá, gente, vamos pensar aqui. Eu estou num ambiente completamente católico. E eu sou um evangélico. Eu preciso entender a atmosfera do ambiente, não é? Eu não posso invalidar, por exemplo, a crença daquela família, pessoal, não é? Suponhamos, por exemplo, que eu sou um candomblessista, né? Perdão, pessoal, eu faço parte, por exemplo, do candomblé, um exemplo, e a família é evangélica. Eu preciso entender a atmosfera do ambiente, certo? Não é nenhuma questão de preconceito, é uma questão, inclusive, então a gente tem que se atentar também, é uma questão profissional, não é? É uma questão profissional, certo? Então, só para deixar isso claro, tá, pessoal? É a fase simbólica, mas se isso causa algum transtorno, procura da melhor forma orientar para um determinado especialista, se for espiritual também. Então, acho que todas as crenças são válidas, né, pessoal? Eu acredito. Vamos lá, então a explicação sobre o estágio egocêntrico, né, que nós já falamos aqui, que a criança se vê como centro. No estágio intuitivo, a questão das perguntas, elas vão acontecer, por isso que é importante, não é, pessoal? Alguns, por exemplo, alguns programas de TV, lembra lá daquela nossa aula de rotina? A rotina é importantíssima, pessoal. O acordar, o comer, dormir, o descansar é importante. A rotina, você tem que criar uma rotina para aquela criança. Que hora que a criança acorda? Um dia desse eu recebi eu recebi um casal de amigos, já eles se separaram, e falou assim: toda vez que eu vou deixar a menina na escola, eu deixo 7. Não, toda vez que eu vou deixar, o pai vai deixar quase 8 da manhã. Olha só a disparidade na rotina, não é? Tem de criar uma rotina que seja observada e obedecida por ambos, pessoal. Não, a criança tem que chegar na escola às 7, todo dia ela tem que sair de casa às 6h30 para chegar às 7. Criar um hábito, entende? E isso, pessoal, é uma questão de educação. É uma questão de educação, entende? Não é uma questão só de escola, tá? A fase conceitual ou pré-operatória, tá lá na página 80, se eu não me engano, gente. Quem está acompanhando aí no nosso livro, por favor, não é? Ó, na fase conceitual
está aqui, ó. A criança já consegue usar a lógica para chegar às soluções na maior parte dos problemas complexos. Não é dos 7 aos 11 anos. Então aqui, por exemplo, tem uma questão, inclusive, de identidade, desde criança, né? Mas de identidade, não é? Por exemplo, agora, por exemplo, os meninos brincam só com as meninas, não é? Ou as meninas brincam só com as meninas, os meninos brincam só com os meninos, o azul é dos meninos, o rosa é das meninas. É uma questão de identidade até cultural, não é? Que vai acontecer. E é completamente normal, tá, pessoal? Pensar nisso aqui. Certo? Então, o que a gente entende aqui? Que até mesmo na escola, pessoal, a fase conceitual, ela é uma fase um pouco mais complexa. Por quê? Porque a escola, ela deixa, né, essa complexidade um pouco mais visível, certo? Dos 11 aos 15 anos, o pensamento lógico já consegue ser aplicado a todos os problemas que surgem. Mas isso não quer dizer que esse adolescente ele seja completamente lógico. Aqui também é muito comum, pessoal, na fase operatória formal, ter o quê? A que nós chamamos de crise de identidade. Não é? Às vezes a família toda é evangélica. Mas o menino quer o quê? Ser o quê? Verdade? Não é? É um desafio, pessoal. É um desafio. Né? Um dia desse uma mãe falou assim: eu queria que a minha filha fizesse medicina. Mas ela sabe o que ela quer fazer? Educação física. Olha que legal. Mas sabe por quê, gente? Porque essa mãe, ela não era filha, mas ela falou uma coisa bem. Eu queria que ela fizesse medicina. Isso era um desejo da mãe. Mas quando eu chego aqui com a minha filha e digo assim: Suviane, o que você quer fazer? Eu quero fazer educação física. E eu dou essa liberdade para ela, pessoal. O que eu estou fazendo? Eu estou respeitando a identidade dela. Entende? Às vezes, talvez até, cara, os nossos pais projetaram na gente. Não é? É o que acontece, por exemplo, quando o pessoal vem aqui fechar curso com a gente, né? A gente pergunta: qual curso você quer fazer? Eu quero fazer informática. Aí o pai olha assim: não, eu vou fazer administração. O sonho da vida dele é fazer administração. De quem é esse sonho? Do pai. Do pai. Vocês estão entendendo, gente? E essa, né, desconstrução, vamos pensar assim, ela é difícil. Ela é difícil, né? Então, assim, isso é até um chamado para a gente pensar, por exemplo, na fase operatória formal. Ela é comum o quê, pessoal? Para alguns pontos, né? Por exemplo, a identidade do ser humano, não é? Em relação ao mercado de trabalho, vamos pensar assim, a busca pela profissão, a busca pela sua identidade, as primeiras relações sociais mais densas, não é? As primeiras relações amorosas, elas vão acontecer, pessoal, onde a primeira relação sexual também vai acontecer em qual fase? Nessa fase. E ela deve ser o que, minha gente? Orientada. Comecei a falar de relações sexuais, todo mundo deu som aí, né? O que aconteceu, gente, com vocês? Quando eu comecei a falar de relações sexuais, os alunos, um dia desse, nós estávamos numa conversa aqui, né? Aí uma disse assim: professor, quando eu me casar, eu vou ser tão criativa em relação a isso, né? Aí uma colega que já é casada há bastante tempo falou assim: minha irmã, não sabe o que te espera lá no casamento. A última coisa que tu vai pensar numa coisa como essa, né? Por quê, gente? Porque é cultural, pensar assim, né? A próxima aula a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre psicologia no idoso, a gente vai falar um pouco sobre esses pontos, tá? Olha aqui, pessoal, sobre o desenvolvimento segundo Jean Piaget. Vamos pensar aqui, ó. Sensório motor, 0 a 2 anos, uma breve revisão, né? De 12 a 7 anos, pré-operatório, de 7 a 11, operatório concreto, de 11 a 14, operatório formal, certo? E aqui eu vou encontrar o que, pessoal? Uma consideração, dizendo que o nosso ambiente, ele precisa ser estimulado de alguma forma, certo? De alguma forma, o nosso ambiente, ele precisa ser estimulado. Eu não posso querer, por exemplo, que o meu filho seja brilhante, ou que o meu, né, que a criança que eu cuido seja brilhante, se eu não tenho estímulos para com ele ou com ela, certo? Vamos pensar aqui, ó, o que nós encontramos aqui, pessoal? Palavras-chave. O que nós aprendemos hoje? Vamos colocar aqui. O que nós aprendemos hoje, minha gente? Reflexo. Reflexos. O que mais? Reflexos. Além de reflexos, pessoal.
fases, não é? Comportamento. Comportamento, Respeito pela identidade. comportamento, respeito. Muito bem. E o que mais, gente? Identidade. Como? Identidade. Identidade? Identidade. Tudo isso corresponde às fases do desenvolvimento infantil. Eu sempre gosto de fazer as palavras-chave com vocês, porque aí a gente entende, né? O pensamento não é só meu, que vocês também. Aula que vem, pessoal, aí na página 85, nós vamos encontrar a psicologia do idoso, tá, pessoal? Vamos falar um pouco de como que funciona, não é? A psicologia do idoso, as questões do casamento, da aposentadoria, as relações sociais, amorosas, não é? Qual estágio, por exemplo, nós estamos chegando, qual eles vão chegar ainda, né, pessoal? Então aí a gente vai entendendo um pouco como isso funciona, tá certo? É deixar isso bastante esclarecido para todos nós, ok? Na aula que vem. É o último módulo, né, professor? Não, não, a gente tem mais aula. Não, última aula. Ah, é mesmo. Isso, 19 ainda. Estágio terminal. Essa é a penúltima aula, psicologia do idoso. Vai ver ela semana que vem, detalhadamente como funciona, né, a vida do idoso. A gente fala um pouco da vida do adulto, da vida do idoso. Certinho, pessoal? E aí? Bom, só um minutinho. Pessoal, só uma coisa em relação à semana que vem. Eu queria que nós fizéssemos uma dinâmica semana que vem um pouco diferente. Eu acho que a nossa aula vai ser aqui nessa sala, tá? Aí eu peço que vocês venham com os sapatos mais confortáveis, porque hoje as meninas vieram de salto, né? Aí vai ter uma dinâmica bem diferente, surpresa para vocês para o que vem. Certinho? Perfeito.